Ora, boa noite, ou boa tarde, não sei bem. Começo por felicitar o Conselho Superior da Magistratura na pessoa do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não por este encontro, mas pelos temas que inscreveram neste encontro. Também uma palavra de apreço para o Sr. Vice-Presidente, que me falou, foi o primeiro a contatar-me aqui no verão, sobre esta problemática do julgamento de facto e, se quisermos, aqui o título que eu tenho, a economia da decisão de facto. Cumprimentos ao Sr. Diretor do SES, ao Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ao meu colega geral, que amanhã nos vai aqui também a estar aqui presente para dar o seu elevado contributo. E já agora um cumprimentos à mesa, enfim, faço de uma forma muito breve, porque já o fiz pessoalmente, e cumprimentos a alguém que não tenha cumprimentado pessoalmente. Ora, vamos então ao assunto. Não sei que tempo é que tenho. É melhor programarmos a audiência. Se considero até às 5h20, ora, depois correndo. 5h20. 5h20. Quarto é pouco. 5h20 Tá bem. Vamos lá ver. Okay. Vamos lá ver. Quando quiserem, podem mandar-me calar. Esta questão, eu tenho um texto, enfim, desenvolvido, vou procurar ser mais coloquial, mas há alguns pontos, como já ouvi alguém dizer, para não dizer aquilo que não devo dizer e dizer aquilo que deve ser dito, às vezes convém termos o papel. Ora, o que nos traz aqui, agora, esta reflexão, é o julgamento de facto. O meu tema seria o julgamento de facto na relação. Só que há aqui interfaces. Não se pode falar no julgamento de facto da relação sem também ter em conta o julgamento de facto da primeira instância. Porque há certos desempenhos no julgamento de facto da primeira instância que depois condicionam o julgamento da relação. E será nessa medida que eu, porventura, irei abordar alguns pontos nessa matéria. Todos sabemos, isto é, dito, que o julgamento de facto constitui, não raramente, o cerne da resolução dos litígios em tribunal. Eu diria que os factos são a massa muscular que dá corpo e vivifica o esqueleto abstrato das normas jurídicas, transformando o direito proclamado na lei em direito concreto em ação. Enquanto que a interpretação jurídica e a sua aplicação é tema tratado nas academias, embora em algumas academias, universidades, é tratado numa perspectiva irradiante, não estou a falar em luminosa, para uma perspectiva, nas academias profissionais é tratada numa perspectiva confinante. E aqui há muita diferença entre a interpretação académica ou teórica e a interpretação judiciária da lei. Mas este problema tem mais ou menos sido tratado. O que já não tem sido tratado com o mesmo alcance é o tratamento dos factos no processo. Por exemplo, a fundamentação de facto. Como é que se estrutura a fundamentação de facto? A que método é que ela deve obedecer? E o que nós vemos é pulular em diversas metodologias, ao sabor da criatividade de cada pessoa. Os mais engenhosos chegam mais ou menos à finalidade pretendida. Há outros que estão mais sob a pressão do tempo e que, por vezes, enfim, há aqui certas práticas que depois irei falar e convém nós, pelo menos, refletirmos sobre elas para sabermos em que termos é que as poderemos melhorar. Mas esta questão da decisão de facto postula desde logo uma questão que está na ordem do dia, que é o que é a verdade judiciária. Daqui depende, desta definição da verdade judiciária, depende depois do modo como ela se constrói. E há que não confundir verdade judiciária com verdade histórica, com verdade científica ou até com verdade religiosa. E às vezes, no discurso social, há esta confusão. Quando dizem que não percebem, eu até aceito essa impressão. Porque é que num processo dá uma coisa comprovada e outro não se dá, há aqui uma noção de querer equiparar a verdade judiciária a uma verdade científica ou a uma verdade histórica, quando estas próprias também são relativas.
Portanto, tudo está a saber quais são as condições de construção da verdade judiciária. A verdade judiciária, como qualquer outra verdade, é uma construção do pensamento humano. Há autores que dizem nem sequer é uma representação. É uma construção que tem muito ingrediente daquilo que está dentro de nós, trazido para as nossas percepções. E, portanto, o problema da objetividade da verdade tem a ver muito com o método como ela se constrói. E é esse método que se é uma plataforma de comunicação com todos os intervenientes e que pode conseguir dar objetividade à verdade construída. A melhor plataforma de conseguirmos objetividade é através da linguagem. É aí que nós nos entendemos, e às vezes nem sempre. Por isso é que eu aqui acho importante nós discutirmos o método que a lei aponta para construirmos a verdade no processo. E quanto mais rigorosos formos nesse método, mais hipóteses temos que chegar àquilo que consideramos verdade, que ao fim e ao cabo não é a realidade, é a coincidência aproximada entre as nossas construções e aquilo que se terá passado, dentro daquilo que é humanamente possível. Por isso, é o método que aqui está em causa, é saber como é que no processo e que rigor é que temos de ter para construir essa verdade. E permitam-me aqui uma metáfora. Já alguém disse, suponho que Henri Poincaré, que uma casa é uma acumulação de pedras, mas nem toda a acumulação de pedras se traduz numa casa. A construção de uma casa pressupõe a prévia extração e escolha da alvenaria, o aparelhamento da cantaria e a adequada disposição desta no espaço edificativo de acordo com o projeto de arquitetura ou os projetos de especialidade para tal elaborados. Em termos analógicos, a resolução de um litígio em tribunal depende da seleção da alvenaria, ou seja, dos factos essenciais, ou porventura os instrumentais, carreados para os autos. Do aparelhamento da cantaria, aqui consistente na seleção desse material, identificação do objeto do litígio, enunciação do sistema da prova, submetidos à instrução. Há que ter em conta a régua e o esquadro, entende-se aqui a repartição do ónus da prova, os procedimentos probatórios, e em especial o engenho do canteiro, ou seja, dos intervenientes ativos na audiência, em especial de quem dirige a administração da prova. Por fim, a ereção do edifício. No caso, as alegações orais por parte dos mandatários e a decisão com a elaboração da sentença pelo juiz. Os projetos de arquitetura e especialidades realizam-se com base no caso e na lei, através da configuração do litígio dada pelas partes e do estudo do processo pelo juiz. Portanto, a verdade judiciária apresenta aqui uma trilogia que não é a Santíssima Trindade, que é, por um lado, o plano da configuração do objeto do litígio, os meios e procedimentos para a demonstração dos factos e o plano da fixação dos factos provados no processo. E esta trilogia significa outra coisa, outro triângulo, não é o das Bermudas, que é construída dentro desta base. O referencial normativo, ou seja, qual é o quadro legal perante um caso, qual é o quadro legal a preencher. Isto supõe sabermos, dentro daquilo que é possível divisar, quais são as normas que devem ser aplicadas. E não só isso. Outra coisa, a repartição do ónus de prova. Depois já vou falar, porque há os que dizem que a repartição do ónus de prova é só no final. A repartição do ónus de prova, ou seja, o que é que tem que ser provado para aquela pretensão ter merecimento. A este quadro eu chamo o referencial normativo. Outro segundo ponto é o contexto factológico narrativo. Como as partes contam o caso do processo. E por fim, os respectivos articulados, etc. E por fim, o contexto histórico ou real do litígio que vem ao processo através da produção de prova. E é dentro desta trilogia que a construção da verdade se vai fazer.
tendo em conta o que é que deve ser provado para a solução, tendo em conta o que é narrado pelas partes no processo e a lógica do que é narrado, e tendo em conta o que vem ao processo através da prova. E é aqui isto muito importante, porque isto que vem ao processo através da prova, ao fim e ao cabo, permite uma coisa importante, que é pôr em linha o contexto narrativo das partes com a sua matriz sociológica. E é o que depois, tecnicamente, dizemos que é a concretização dos factos que foram alegados. Quando dizemos com esclarecimentos, com mais isto e com mais aquilo, estamos a pôr em linha o que foi narrado com o que terá sido, ocorrido. Ora, a última reforma do Código de Processo Civil tem vindo a colocar inúmeras questões sobre os procedimentos a adotar em sede da produção, análise e valoração da prova e até mesmo no campo da estruturação da decisão de facto. Como dizia o filósofo brasileiro Eduardo Portela, temos de passar a repovoar a língua e, consequentemente, a repovoar o pensamento, no sentido de contribuir para uma reabilitação ecológica do espírito. E, portanto, penso que hoje andamos a falar em temas da prova, portanto, aqui em vários conceitos que nos obrigam a esse esforço de pensarmos bem, como dizia Pascal, que esforcemos por pensar bem, e é este o princípio ético. Mas só se consegue pensar bem se o fizermos em diálogo, senão cada um fica com a sua opinião. E, portanto, é esta partilha em diálogo que dá objetividade àquilo que pensamos e ao modo como podemos estabelecer os critérios da nossa atuação e entendermos no processo. E é isto que é um grande desafio que hoje temos. Penso que nesta conjuntura até é desafiante andarmos a desbravar veredas para novos procedimentos. Embora, como dizia o Edgar Morin, haja alguns sintomas de uma gravidez nervosa, que é o nosso stress. Posto isto, vejamos então... Ainda tem tempo, não? Acho que ainda não estou a dormir. Vamos então à economia da fundamentação da decisão de facto. Uma das atuais críticas sobre as decisões de tribunais prende-se com a linguagem utilizada e a extensão discursiva da respectiva fundamentação. Censura-se em particular a falta de clareza e a prolixidade da fundamentação, ou seja, a adiposidade argumentativa e erudição impertinente, vulgo palha. A tal propósito, tem-se trazido à colação a exemplaridade de acordos dos tribunais superiores de outrora, sinteticamente estruturados e de textura elegante. Mas convém recordar que nessa altura alguns autores, entre os quais o professor Castro Mendes, chegaram a lamentar a pouca profundidade de pelo menos algumas jurisprudências dos nossos tribunais superiores. Eu recordo na faculdade, o primeiro contacto com a jurisprudência foi por uns acórdãos chamados acórdãos doutrinais do Supremo Tribunal de Justiça na área do direito administrativo e na área do direito de trabalho, que na altura estava ligado ao Tribunal Administrativo. Por lá veio a Comissão Constitucional, a altura que funcionava com o Tribunal Constitucional, do privado a um ou outro penal, possível era raro. E até havia muito aquela coisa dos professores da universidade dar uma ideia muito hilariante dos nossos acórdãos. Portanto, são sinais dos tempos. Quero-vos dizer que desde logo, a minha ideia é que se tem feito um bom desenvolvimento, um bom aperfeiçoamento ao nível da fundamentação das decisões. E, recorde-se, na altura não havia apreciação da matéria de facto praticamente por relações. Em matéria de prova legal, eram casos raros em que vinham todos os elementos do processo. A primeira instância, para decidir a matéria de facto, bastava dizer os meios de prova. Quais eram os meios de prova, não tinha que fazer argumentações. E, portanto, tudo estamos aqui é com matéria nova. Isto saber como é que se argumenta, o que é que se tem que fundamentar uma decisão de facto, é algo que é dos nossos tempos, não é? Não pode ter como paralelo em relação a tempos anteriores. Portanto, os tempos mudaram. A sociedade de informação e comunicação em que vivemos à escala global vem colocar novos desafios. Hoje somos inundados por contínuos tsunamis informativos que não nos deixam tempo de vir à superfície refrescar as ideias. Nem tão pouco temos modo de pôr em prática aquela
daquela diretiva pombalina, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E no meio desta convulsão coletiva, confunde-se muita vez informação e conhecimento. Mas, caros colegas, é bom ter presente que informação não é conhecimento. E, por vezes, é oposto. São termos opostos. O excesso de informação contribui para a nebulosidade e até para a deformação do conhecimento, em particular do conhecimento por natureza complexa. Nem sempre o tratamento da informação disponível se afigura fácil. Manter o equilíbrio entre o sintético e o consistente ou o persuasivo, não sendo tarefa dos deuses, é trabalho árduo e exige engenho. Como já alguém disse, falar muito e bem é talento do sábio. Muito e mal é o vício do infatuado. Pouco e mal é o condão do tolo. E pouco e bem é o caráter do ajuizado. Costuma dizer isso. Eu recordo-vos também o desabafo de Blaise Pascal, do século XVII, quando ao escrever um amigo dizia: fiz esta carta tão longa porque não tive tempo de a fazer mais curta. Também Einstein, sob a formulação das teorias científicas, dizia que se devem pautar pelo mais simples, mas não mais do que isso. Eis aqui o drama de escrever pouco e bem. Penso que, no entanto, podemos refletir sobre como podemos chegar lá. E eu acho que, principalmente, quais são os fatores que nos levam a excesso de escrita ou excesso de fundamentação. Eu acho que há dois fatores que são colocados nos dois planos que convém termos presente para sabermos o que é que, nessa base, podemos fazer. Um é aquilo que se liga com as chamadas ideias confusas. Ideias confusas levam à verbosidade. Mas as ideias confusas podem radicar em vários planos. Por exemplo, ideias confusas quando não se estuda o assunto. Tem-se a ideia confusa. E então fala-se muito. Se calhar eu estou aqui a fazer. Não sei. Mas é isso. Isto anda ligado a uma lei da natureza, que é chamada lei de menores esforços, que é a lei da energia mínima. Mas para nós é a lei da menores esforços, não se estuda. Mas também outro fator muito corrente entre nós, que é o não ter tempo, ou não ter modo de gerir o tempo para estudar os assuntos. E, portanto, dessa confusão, seja de ordem patológica, mais psicológica, mais tendencial, ou não, ou mais por falta de tempo, pode resultar ideia confusa que nos leva depois à verbosidade, para tentarmos convencer, como há um bocadinho se dizia, na dúvida, não tenho dúvida, e, portanto, a repetição para se convencer a si próprio. Onde a razão que está na decisão é para convencer os outros, não é para nos convencermos a nós. Mas há outro campo onde pode haver também esta confusão. Não sei se o termo confusão é o termo adequado, mas é da forma como hoje temos a legislação. Eu não vou aqui dizer que há excesso de legislação, não é isso. Mas é o nosso tipo de lei. Nós encaminhamos por uma sociedade em que a legislação tem que ter porosidade em relação à sociedade. E daí são as cláusulas gerais, são os conceitos interminados, etc. E, portanto, isso obriga, pelo menos em matérias novas, a que se faça mais jurisprudência. Obriga a que não é aquele esquadro fechado, e é assim, subsunção só, não dá. Principalmente nos tribunais superiores. Obriga-nos a maiores desenvolvimentos argumentativos. Mas, isto neste plano que eu diria capilar. No plano mais sistémico, uma tendência que eu vejo para a verbosidade decorre de alguma falta de método. Portanto, muitas vezes, quando se vai fundamentar a sessão de facto, se não tivermos um método de a abordar, escrevemos a esmo, e vai por ali abaixo, e vai não sei o quê e tal, e, portanto, aquilo não fica tão racional. Posto isto, parece-me que convém que nós vejamos qual é o método, ou quais são os índices metodológicos que resultam da lei,
para estruturarmos a decisão de facto. Porque sem método, é como dizia o Carlos Sagan, o pensamento não pode ser tão livre que o cérebro rebente. E, portanto, tem que haver balizas para nos podermos entender. Qualquer jogo tem a sua regra. Ora, normas importantes para sabermos o método sobre a decisão de facto. Primeira norma, 604, número 3, a linha do Código de Processo Civil, que finda a produção de prova em audiência, se realizam alegações orais, nas quais os advogados exponham as conclusões de facto e de direito que hajam extraído da prova produzida. É um elemento que tem sido muito desvalorizado. Eu até admito que as alegações de direito, no caso complexo, por adequação, vão lá. Pois a questão de serem separadas é que parece que já não. Quer dizer, a decisão da decisão de facto. Mas este elemento eu gostava de sublinhar isto. Eu acho que enobrecer as alegações orais dos advogados, diz, tal, aquilo é muita coisa, muita conversa, mas enobrecer essas alegações pode trazer vantagens. Em primeiro lugar, acho que é uma questão de ganharmos alguma confiança entre todos. E não é o advogado estar a fazer alegações e o juiz estar aqui ali a despachar. O juiz tem que ter uma atitude, até que isso custe, mas ter uma atitude que está com atenção àquilo que foi dito. Se não há tanto, o senhor advogado está a falar para o público, não está a falar para o tribunal. Pois é uma atitude inteligente, porque é através dessas alegações, e eu aqui sublinho, o juiz se pode aperceber quais são os pontos negros sobre que pode desenvolver melhor depois na fundamentação da matéria de facto. É ouvir uma e outra parte sobre a análise da prova, está claro, estou a pensar que estão a fazer a análise da prova, que depois vê, olha, aqui eu tenho que reforçar um ponto um bocadinho mais. Portanto, este é, digamos, um indício daquilo que depois tem de estruturar a frente. Para além disso, não se esqueçam que o juiz tem poderes de exortar os seus advogados a esclarecerem dúvidas, como resulta da linha D e E e pontos duvidosos. E também pode exercer isso no sentido de não deixar as coisas a meias águas. Pois a fundamentação 607, número 4, que nos diz que o juiz declara quais os factos provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente a prova, e tirando as ilações dos factos instrumentais, etc., e compatibilizando toda a matéria provada. Isto é importante, estas normas. E que aprecia, o número 5, que aprecia cada facto, forma a sua decisão sobre cada facto. Então, temos aqui este quadro, que resulta da lei. Depois, na relação, eu vou agora abreviar, na relação temos, não vou entrar na questão do recurso, depois de terem debate sobre os casos, os requisitos do órgão de impugnação da matéria de facto, podemos discutir isso, até o problema das exatas passagens das gravações. E depois a decisão da relação é basicamente a regra da sentença, só que é confinada aos pontos, nesta parte da decisão de facto, confinada aos pontos da decisão de facto. E depois vem aqui o tal problema que também já foi aqui referido, por isso vou passar um bocadinho por cima, que o que se tem entendido é que a relação forma a sua convicção sobre a reapreciação da prova. Reaprecia os meios de prova e forma uma convicção e compara com a convicção da primeira instância. Não anda à cata do erro manifesto e notório. Portanto, por isso é mais ou menos uma jurisprudência hoje assente. Mas, claro que há aqui aspectos, e foi engraçado o aspecto que foi aqui referido por causa da imediação. Eu concordo com o Dr. Jorge Gonçalves, que às vezes faz muito um mito da imediação. E é esse o problema. A imediação, a intuição, dizia alguém, que não me recordo agora quem, que a intuição é um método, é um facto, um motor de pesquisa. Depois tem que ser confirmada pela razão. E a imediação que não consegue ser racionalizada não é razão. A razão é aquilo que se apresenta ao outro e o outro percebe. E, portanto, uma mera intuição, não. Está claro que nos pode dar uma sensibilidade. Mas há um caso curioso que eu gostava de vos deixar para pensarem, que eu já encontrei num processo em que o senhor juiz foi ao local, inspeção local, e até mandou consignar determinados elementos objetivos que viram no local, e a relação
passou um bocadinho, quer dizer, foi um bocado mais para a prova de testemunhal. E o problema é saber qual é o valor do resultado desta inspeção. Eu até falei na altura do Dr. Geraldo sobre isso, porque há aqui elementos dúbios. Há elementos que são de certificação de uma autoridade que vê um facto e aí poderia ter prova plena sobre o demais, quando diz lá está o pinheiro, ou está não sei qual, faz a medição. Há outros factos que estão a própria sensibilidade do julgador, não propriamente em termos de certificação de um facto, mas de sensibilidade a um determinado facto, e aí estaria a tal imediação. Relativamente à sindicância dos factos instrumentais, isto havia muito para dizer, mas só assim de um modo geral. Há uma coisa que eu não concordo. Eu acho que os factos instrumentais se colocam só em relação às presunções judiciais. As presunções legais, os factos básicos de presunções legais, a meu ver, são factos essenciais. As presunções judiciais, por exemplo, relativamente à sua impugnação, acho que, se não impugnar, mas tiver impugnado o facto essencial de que aquele facto é instrumental, tem-se por impugnados os factos instrumentais. O problema é saber se, afinal, os factos instrumentais têm dignidade de ir para a decisão ou se ficam na mera motivação. Eu penso que é um problema, também concordo com isso, até porque há divergência de saber o que é instrumental e o que é essencial. É um problema que tem de ser decidido em cada caso e de acordo com isto. Aquele facto é ou não relevante, em termos funcionais, aquele ato é ou não relevante para a decisão, para merecer uma apreciação, nem que seja até mais tarde, pelo próprio Supremo, na medida em que possa se indicar presunções judiciais. E, portanto, estamos perante um facto instrumental. Por exemplo, em relação à vontade real, o que interessa é o facto em que se baseou, em que se vai basear a conclusão sobre a vontade real. Aquele facto, a meu ver, deve ser incluído na decisão dos fatos, do segmento decisório. Há um juízo probatório inequívoco, que não dá origem depois a grandes discussões, está na fundamentação, não está. Depois, os meios de prova em relação a eles estão também definidos e permite fazer este juízo para a relação apreciá-lo. Se houver, até pode, posto perante o Supremo, problemas se esta presunção enferma de um vício notório, o que chamam de manifesta ilogicidade. Agora reparem, se este facto que era importante para a vontade real não for assim, estiver no meio da mudança, muito dificilmente se poderá fazer essa sindicância. Bom, eu agora passaria... Tem tempo? 5 minutos dá um pouco. Mas eu gostaria de dar alguns casos, tendo em conta, portanto, eu penso que terá ficado mais ou menos a ideia de qual é o método da decisão de facto. Ao fim e ao cabo, é juízos probatórios a julgar provados e não provados, e depois uma fundamentação em que indica quais os meios de prova que foram utilizados, faz uma análise crítica da prova, dizendo o que é que foi daqueles meios de prova, o que é que foi decisivo para a convicção do julgador, o que deve fazer o máximo possível, ou o melhor possível, que essa convicção seja reportada a cada facto, acerca de cada facto, como manda a lei. Por isso agora eu vou pegar, e desculpem, eu cometi muitos erros na magistratura e ainda cometo. Portanto, o que eu vou aqui dizer, não me levem a mal, são procedimentos com que eu não concordo, ou que eu não subscrevo, por hora, e que vos deixo aqui para reflexão e uma pista de como é que poderia ser feito melhor para, enfim, aperfeiçoarmos o sistema. Desde logo, parece-me de prescrever a prática que, não raro, tenho visto, especialmente a primeira instância, de, depois dos factos dados como provados, declarar não provados os restantes. Quais? Esta prática, a meu ver, viola o artigo 607, número 4, diz declarar provados quais os factos não provados. Se eu digo os restantes, já viram como é que a parte vai impugnar isto? Quais foram os restantes que o Tribunal teve em conta? O que é que ele submeteu a julgamento? Por exemplo, há lá no meio uns factos, mas conclusivos, outros dirão que foi isso. Portanto, eu sei qual é o problema, porque é que se põe os restantes, mas já vou falar nele. Tem a ver com outra coisa. Portanto, acho que este procedimento não tem acolhimento, não é. Tem que se especificar os factos sobre restantes. Está claro que tem que se fazer uma seleção. E é aí que está o problema. É o esforço de fazer a seleção dos factos que merecem ter o tal juízo probatório obrigatório.
Outra prática que não recomendo é a da motivação da decisão de facto começar a descrever o teor quase integral dos depoimentos e depois de terminar de modo fulminante por declarar assim provados os factos tais e tais e não provados tais e tais. Esta prática tem ausência de análise crítica. Não diz quais são os fatores que foram determinativos da convicção do julgador. E como já foi aqui dito, o julgamento da primeira instância, apesar da relação, apesar de ser um julgamento em que forma a sua convicção, não é um julgamento em primeira instância. Ou seja, supõe o erro também da primeira instância. E a sua convicção para contrapor àquilo que a primeira instância se convenceu. E como é que o pode fazer se não estão lá os factos de convicção? Portanto, eu acho que aqui tem que se dizer mais alguma coisa. Já vi também inserida na motivação de facto a mera conclusão, face aos depoimentos acima transcritos, o autor não fez prova de tais e tais factos. A expressão não fazer prova é ambígua. Uma coisa é não fazer prova, ou seja, não ter produzido qualquer prova. Outra coisa bem diferente é ter havido produção de prova e ela não ser consistente nem convincente. Mas então tem que dizer as razões. Não basta dizer não se fez prova. Pois, não se fez prova. Não, mas então foi produzida a prova como é. Não, tem que se dizer é que aquela prova que foi feita não foi convincente. Ainda outra situação é a declarar na motivação tão só, ou quase só, os factos tais e tais que se têm por provados ou não provados, como se pode alcançar dos depoimentos gravados e dos documentos juntos aos autos. A meu ver, salvo de respeito, esta prática viola o disposto número 4 e 5 de 607, para além de desvirtuar a natureza do julgamento. O juiz da primeira instância não é um mero instrutor do processo. A quem caiba informar o Tribunal de Recurso, que julgou assim porque assim, como os senhores juízes embargadores podem confirmar da prova carregada para os autos. O juiz da primeira instância julga e deve apresentar as razões por que julgou desta ou daquela forma. Outros procedimentos também que têm a ver com a economia de julgamento. Em primeiro lugar, como é orientada a administração das provas. Vejamos um caso. Na inquirição das testemunhas, o advogado de uma parte faz um interrogatório com perguntas suscetíveis de levar a testemunha a dar as respostas que estrategicamente pretende. Outro advogado, nas instâncias, puxa a testemunha para o outro lado. Ela ainda não se estatelou. E, agora imaginem que deste resultado o senhor juiz fica inerte. Nada disso. Resultado. No recurso sobre a decisão de facto, cada um dos advogados vai procurar explorar aqueles depoimentos no sentido que melhor lhe aproveita. O que levará a que o Tribunal de Recurso tenha de desenvolver mais argumentário, além de que nem sequer está, até pode supor o problema da renovação da prova. Portanto, ora, se o senhor juiz da primeira instância tivesse atuado oportunamente em termos de evitar perguntas sugestivas, ou no sentido de recolocar a pergunta à testemunha mais ao nível da compreensão dessa testemunha, ou fazendo até perguntas complementares, ficaria já desmontado o efeito pretendido pelas partes. E esta confusão da testemunha retirando margem de manobra à especulação em sede de recurso. Esta intervenção em audiência, no entanto, todos nós sabemos que não é fácil. E não é, quer dizer, eu já ouvi aqui várias intervenções. Aquela coisa que está-se a fazer a pergunta e o advogado faz a pergunta e o tribunal diz, não interessa para nada. Cuidado, calma. Como diz François Hoste, isto aqui é a regra do jogo. É preciso deixar jogar. É como a questão de futebol. Quer dizer, não é estar a apitar por tudo e por nada. É aquela falta grave. E, portanto, escolher um momento próprio, um momento que vai ser mais eficaz, uma vozinha mais calma, sem enervação, senão o advogado também se enerva, e a gente não quer enervar o advogado, e, portanto, tem que ser esse treino. Nós somos profissionais do tratamento dos litígios, portanto, temos de aceitar isso não nos temos que enervar, temos que aceitar isso com alguma moderação. Mas é importante essa intervenção. Mas há uma coisa para que o juiz possa intervir com segurança nessas coisas. E particularmente quando não tem ainda muita experiência. Sabem qual é? É o estudo prévio do processo. É ir para julgamento que o processo foi estudado. Os senhores imaginem uma coisa.
Acham que um advogado que é consciente das suas coisas, que não leva para lá uma cábula a dizer quais são os factos sobre o que vai perguntar à testemunha? Acham que ele não, no dia anterior no escritório, andou a ver como é que vai estabelecer a sua estratégia? Se os senhores não fizerem isto, estão em desfavor. Estão em posição inferior às partes. Portanto, é importante, eu sei que há o problema do tempo, mas se calhar ganham mais tempo a fazer isto que depois de andar a escrever montes e montes de teorias. Pronto, é esta a questão. Outro aspecto que é importante, isto quer dizer que a questão da orientação da administração da prova, da direção da audiência, é fundamental depois para ganhar economia na decisão. As coisas tornam-se mais fáceis. Depois não tem que andar com mais verbo, é tal questão. Quer dizer, há mais confusão, há mais verbo. Se houver menos confusão, ou seja, se houver uma boa direção da audiência, há necessidade de menos verbos. Outro aspecto importante é na produção da prova. Portanto, era este problema do juiz estar inteirado dos factos. E agora com a questão do bónus da prova. E já ouvi sustentar, isto bónus da prova já são fins. Quando chega à sentença, que a gente tem que saber quem é que tem que provar. Eu discordo disto. O bónus da prova deve estar presente. Está presente em termos um bocadinho diferentes. Portanto, deve estar presente logo no início do processo. O próprio advogado, para saber o que é que ele tem que alegar. Ele, para saber o que é que tem que alegar, tem que saber o que é que deve ser provado, independentemente de sabermos se há dúvidas se o bónus de prova é de um lado ou do outro. Mas, pelo menos, tem que fazer este juízo. Deve estar presente quando se fazem, por exemplo, os temas da prova. Porque eu já vi fazer temas da prova assim. Há que demonstrar isto ou aquilo. Aliás, não me ensinaram isso. As contraversões, em regras, não têm que se provar. Quer dizer, isto cria uma confusão depois no advogado, o que é que vai fazer no julgamento. Isto tem desaudiência. Porque o advogado vê lá provado isto ou aquilo, a versão e a contraversão, começa a ter legitimidade, tem lá a base instrutora, mas não, mas eu tenho que fazer aqui um interrogatório cerrado sobre isto. De modo que é bom ter presente este problema da repartição do bónus de prova nestas várias. Depois, por exemplo, na própria instrução da causa. Porque, embora a repartição do bónus de prova seja uma coisa e o coeficiente probatório seja outra, a repartição do bónus de prova, de algum modo, condiciona o esforço probatório a fazer pela parte. Imaginem factos negativos. Um facto negativo, o maior esforço probatório é da contraprova. E, portanto, de modo que isto é um parâmetro para poder não deixar necessitar muito tempo de um lado e mais tempo em relação àquilo que é da contraprova, que é o da retiram elementos essenciais. Portanto, não se pode ignorar. E depois, então, na sentença mais ainda. Que é a forma. Uma coisa é, quando a lei exige que seja aprovada a não autorização, está aprovada ou não a não autorização, outra está aprovada ou não a autorização. Quer dizer, se o facto deve ser posto na sentença pela via positiva ou pela via negativa. E aqui tem havido, então, algumas confusões. E acho que agora, com a questão da adaptação aos temas da prova, algumas questões têm que complicar. Numa área que a maior parte das pessoas que estão aqui, penso que já trabalharam com isso, que é naquilo que se chama os factos impugnativos. Quer dizer, o autor diz uma coisa, conta a história, o réu vem com uma narrativa oposta. É aquilo que se chama impugnação motivada. O que nos ensinaram em tempo, e eu cheguei a sugerir isso, não é ensinar, mas é sugerir, era que não temos, em regra, que quisitar ou levar à base instrutória a contraversão. Ela está na sombra do facto impugnado. Ela é discutida em audiência, mas como contraprova. E depois o que temos que responder em termos da repartição do ônus de prova. Esta seleção fazia-se, salvo raros casos, havia o caso de desviação, porquê? Ou do caso de conflito de posses. Porquê? Porque podem resultar presunções legais de um lado e do outro e aí pode ser necessário as contraversões para essas presunções. Este trabalho era feito previamente. Agora deve ser feito na sentença. Quer dizer, foi transferido para a sentença. E o que é que tem acontecido? Tenho visto muitos casos que isto é como se não fosse nada. E aparecem factos de um lado, factos constitutivos, factos impugnativos como não provados, no meio daquilo algumas contradições, e isto cria uma certa confusão. É preciso ter presente, nem todos os factos que estão nos articulados têm que ir para a sentença. Estes, por exemplo, factos impugnativos são factos instrumentais que, em regra, não vão para a sentença, vão para a fundamentação, porque é o problema da contraprova. E, portanto, não tem que estar lá na sentença.
Outro aspecto, e eu já estou a terminar, é quanto à arrumação da matéria de facto. É raro, e também já falei com o meu colega geral, é raro a gente não ter que reordenar a matéria de facto. Porquê? Porque há factos assentes e depois há factos impugnados. Ora, às vezes há factos impugnados dentro dos factos assentes. E aquilo vem para ali uma miscelânea que às tantas confundem uma coisa com outra. E eu já tive várias situações em que só a deslocação para a ordem natural das coisas praticamente resolvia o assunto. Ainda outro dia tive um caso em que lá se foram embora as despesas do funeral do senhor, porque no acidente de viação a primeira coisa que se diz é morreu frontal. Que ainda não sabia se havia acidente. Morreu frontal. Depois por ali abaixo às tantas, os filhos vai não sei de onde. Portanto, despesas de funeral. Depois acidente, tal. Depois no fim, os anos e não sei o quê. Depois no fim, o que é que aconteceu? Esqueceram-se das despesas do funeral. Porque, em princípio, num acidente não é suposto que o funeral seja antes do acidente. Portanto, há uma lógica e nós temos que ver essa lógica. Há desde logo a lógica legal, o programa legal. Trabalhamos com computadores, todos têm programa. Está a infraestrutura do acidente, o comportamento, por aí fora, os danos. Num contrato, formação de contrato. Depois execução de contrato. Depois não sei o quê. Por exemplo, em empreitadas, às vezes o que é que aparece? O contrato, em termos genéricos. Depois aparece defeito disto, defeito daquilo. E depois no fim é que aparecem as normas do contrato, as cláusulas foram violadas. Aliás, as cláusulas têm que ter antes. É um momento anterior, é uma lógica anterior. E isto dizem os entendidos da literatura, que isto tem importância para a interpretação. Está na lei. Quando fala em compatibilização, artigo 604, número 4, diz lá a parte final, quer dizer isso. Compatibilizar os factos parcelares com a trama factual do conjunto. Para dar uma compreensão, e a não só dar a compreensão, quer às partes, quer ao tribunal, mas facilita muito a análise. Não se perde tempo com a análise, nem a dar a arrumar a decisão. Outra coisa que eu acho que é importante, já agora permitam que diga também aqui, que é a indicação na ata dos factos a que as testemunhas depõem. Eu tenho visto as primeiras teses que surgiram nas gravações. Não é preciso agora, porque não há limite de factos. Mas é importante para a economia. Imagina, diz que a relação pode ir buscar matéria, pode ir buscar prova oficiosamente a outros depoimentos. Agora, se não tiver nada indicado quais foram as testemunhas que responderam àqueles factos, a relação tem que ouvir toda a prova para saber se alguma testemunha também falou naquilo. E uma vez que o trabalho foi feito, e até para a boa ordenação da audiência, portanto, não é lá por causa da limitação, mas para a boa ordenação da audiência, dentro do pedido da gestão processual, não é? O juiz, esta coisa do princípio da gestão processual tem muito que se diga, porque é preciso depois fazê-lo, não é só proclamá-lo. O juiz, por sim senhor, a testemunha respondeu facto tal e tal e tal. Chega à relação, está questionado este facto, e vejo isto, será que há aqui mais alguém? Fico ali com dúvidas sobre será que há mais alguém? Falou, basta ir à ATV. E, portanto, acho que há essa conveniência. E como já estão amassados, eu deixo desse exemplo, muito mais haveria, mas termino assim. Retomando a metáfora inicial da construção lítica, em paralelo com os anteriores, com os fluxos a que se falou na primeira parte da manhã, é tudo uma questão de seleção da alvenaria, aparelhamento da cantaria, observância do projeto de arquitetura e especialidades e, em especial, da competência, engenho e brilho profissional, pessoal e coletivo dos artífices. Sobre a forma de entendermos estes problemas, costumo dizer, há dois, Nietzsche falava em dois tipos de atitude. Por um lado, os apolíneos, ou apolónicos, para alguns. Os que favorecem a lógica e a abordagem analítica, numa ponderação desapaixonada das evidências, em correspondência com o hemisfério cerebral esquerdo, propenso à linguagem verbal e ao raciocínio lógico e analítico. Por outro lado, os dionisíacos, ligados a Dionísio, o deus Bacchus, os romanos, inclinados mais para o conhecimento empírico, intuitivo, sintético, ao sabor das emoções, relacionados com o hemisfério cerebral direito. Encontramos em cada um de nós, em maior ou menor grau, estas tendências. Em alguns, uma tendência para a dialética racional e para a argumentação analítica. Noutros, o pendor para a intuição das soluções, para o sentido do caso, em função de que convocamos, então, o floreado argumentativo.
Mas podemos ainda descortinar uma terceira categoria, a dos odisseicos, qualificativo que provém da Odisseia de Homero, portanto do Ulisses, e que são aqueles que, com algum esforço de argúcia, não se deixam seduzir pelo canto das sereias, ou seja, que temperam a emoção do seu sentir com o sal e pimenta da razão, que combinam as suas tendências no sentido da busca de ligações entre factos ou ideias, sob um olhar despido à totalidade. Se me perguntarem qual o estilo que vos aconselho, limitar-me-ei a evocar o pensamento de Tales de Mileto, íncito numa resposta que deu a quando lhe perguntaram o que é mais fácil e o mais difícil para um homem. Dizia ele que o mais fácil é dar conselhos aos outros e o mais difícil é conhecer-se a si próprio. Portanto, a minha sugestão é, pois, que cada um se conheça a si próprio e que procure nesse lastro a resposta adequada. Espero não vos ter maçado. Se vos incomodei, não fiquem quietos. Contraponham. Preciso tanto que me digam que não tenho razão. E as razões porque não a tenho. Muito obrigado.